assim. Não é assim. Faraco, aí no livro Lágrimas na Chuva, tu narra o período que tu ficou na União Soviética, né? Um momento difícil que foi o período de prisão, também de internação, no regime de reclusão. O que ficou desse período para ti? Que lições que tu trouxe, que marcas que ficaram desse período todo? As pessoas, às vezes, depois de ler o Lágrimas na Chuva, né, comentam que foi uma experiência traumática, que foi uma experiência triste, opressiva. Na verdade, eu vejo a coisa por outro lado, assim, eu vejo assim, claro que eu não gostaria de viver aquilo outra vez, né, mas eu acho que foi uma experiência que de algum modo me fez bem, assim, no sentido de me tornar mais sensível, né, mais humano, né, digamos, esta capacidade, esta entropatia, esta empatia que eu sinto, essa capacidade que eu tenho de me colocar no lugar do outro, né, de vestir a pele do outro, né, de sentir o que ele sente, né. Sem isso eu não seria escritor, né? Sim, fundamental, né? Como é que eu posso ter um personagem feminino se eu não posso me sentir como uma mulher, né? Então, eu acho que eu era muito moço, eu tinha 22 anos, né? Então foram experiências, assim, algumas brutais, né? Que estimularam, assim, o meu crescimento, assim, como pessoa, né? Então, eu não acho que o escritor, para que ele exista, para que ele se faça, ele precisa sofrer, né? Eu não acho isso, né? Mas eu acho sim que ele tem que ter experiências emocionais intensas, né? De qualquer natureza, né? Eu acho que eu tive, né? Muitas, né? Então, eu tenho a impressão que digamos, a minha literatura, o que ela tem de bom, se é que ela tem alguma coisa de bom, ela deve, ao menos em parte, a essa experiência que eu tive em Moscou. Que é tua história mesmo, né? Tu chegou a saber da história, o que aconteceu com a vida dessas pessoas que tu conviveu lá, do teu amigo, do Jaime, da enfermeira que te ajudou, até do amor mesmo que tu deixou lá naquela época, né? Tu soube alguma coisa? Não. Nada mais? Não, o Jaime, ele provavelmente não saiu do hospital, porque ele estava doente, né? Estava muito doente. Eu até acho que eu nem menciono isso no livro, né? Mas ele já estava muito doente, né? E as outras pessoas eu não tive mais notícias, né? Até porque quando eu fiquei no hospital do Kremlin 3 meses, e quando eu saí, em seguida eu voltei, né? Então eu não tive mais contato com aquelas pessoas, né? Eu tive contato, sim, com uma pessoa que esteve comigo lá, mas era um jovem como eu que estava estudando, né? Ele mora em Natal, né? E então ele descobriu meu endereço eletrônico há uns 2 anos atrás, né? Aí ele me escreveu e de vez em quando nós trocamos assim mensagens, né? Ele queria fotografias que eu tinha de lá e que ele não tinha, então eu mandei para ele tudo. Eu tenho mais de 1000, né, fotografias, né? Então, mas com as pessoas que eu conheci lá e que eram de lá, eu não tive mais notícia. E as fotografias, conseguiu ficar com essas fotografias? Não? Tiraram as fotografias? Parte tiraram, Parte né? tiraram. Parte tiraram. O que não tiraram, porque quando eu fui preso pela Interpol, eu estava em Porto Alegre, né? E essas coisas estavam em Alegrete, né? Alguma coisa que estava aqui eles prenderam, né? Mas digamos, o principal, assim, as fotografias, algumas lembranças que eu trazia de lá, estavam em Alegrete. Aí, então, eu consegui conservar, né? Digamos, o prejuízo maior que eu tive com a prisão foi que eu já tinha escrito
parte do Lágrimas na Chuva, né, é bem mais detalhado do que veio a sair mais tarde, né? E aquilo eles usaram para me interrogar, aquilo e tudo, né? E não me devolveram, então aquilo eu perdi, né? Tu veio escrever o Lágrimas na Chuva 30 anos depois? 37 anos depois. 37 anos. Bom, aquilo teria sido o primeiro rascunho, né? Aí depois, quando já em liberdade, né, eu voltei a escrever, tentar escrever história, porque eu não conseguia, né? É preciso, tu precisa estar distante da emoção para escrever, né? E eu ainda estava muito ressentido, né, com tudo aquilo, né? Então era um texto ruim, né? Mas de qualquer forma eu voltei a escrever e os detalhes, assim, os pormenores eu acabei guardando porque escrevi. Então quando eu fui retomar a história agora em 2002, 2001, né, eu tinha aqueles apontamentos ainda de forma, digamos assim, a me avivar a memória, né? Mas aquela primeira versão eu perdi, né? E aconteceu algo assim interessante agora em 2004. Eu estava autografando um livro e aí apareceu uma senhora e disse: olha, eu vim aqui para autografar o livro, mas eu vim te trazer algo, né? E me deu um envelope fechado. E, claro, tinha uma fila ali, eu disse para ela: olha, senhora, me desculpe, eu não posso ver agora, mas eu vou ver em casa, né? E quando eu cheguei em casa, abri, era uma das primeiras versões do Lágrimas na Chuva, porque quando eu voltei de lá, eu estava emocionalmente assim, muito frágil, né? Então eu comecei a fazer análise. Né? E quando eu escrevi uma das primeiras versões, ela não era a primeira, claro, eu escrevi mais ou menos umas 50, 60 páginas, eu entreguei para o meu analista para ele ver aquilo que eu tinha passado lá e tudo, né? Bom, depois foi passando tempo, ele faleceu e eu nem me lembrava que eu tinha dado aquilo para ele, né? E, bom, 40 anos depois, né, 35 anos depois, a viúva dele me devolveu aquilo. Aí, quando eu li aquilo, né, em casa, eu li aquelas 60 páginas, né, eu vi o quanto eu estava ressentido quando voltei, o quanto me faltavam condições para escrever naquela época e o quanto eu mudei. Que coisa. O quanto eu me sinto hoje melhor como pessoa em relação àquela época.